Bem-vindos ao Código Sagrado. Desde as histórias antigas do Antigo Testamento até os milagres do Novo Testamento, vamos desvendar juntos os segredos da Escritura Sagrada. A construção do Templo de Salomão é um dos eventos mais importantes descritos no Antigo Testamento, pois marca um momento central na história de Israel e no relacionamento entre Deus e seu povo. O templo, também conhecido como o Primeiro Templo, foi construído em Jerusalém por ordem do rei Salomão, filho de Davi, para ser a casa permanente de adoração a Deus e o local onde a Arca da Aliança seria guardada. Esse empreendimento monumental simbolizava a presença de Deus entre o povo de Israel e servia como um centro religioso e espiritual. O desejo de construir um templo para Deus começou com o rei Davi, que, após estabelecer sua capital em Jerusalém e trazer a Arca da Aliança para a cidade, quis edificar um lugar fixo para a adoração de Yahweh. Até então, a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, estava guardada em tendas e santuários móveis, especialmente no tabernáculo. No entanto, Deus disse a Davi que ele não seria o responsável por construir o templo, mas sim seu filho Salomão, pois Davi tinha sido um homem de guerras, enquanto Salomão reinaria em tempos de paz. 2 Samuel 7 e 12-13. O principal objetivo do Templo de Salomão era criar um local fixo onde a presença de Deus pudesse habitar de forma permanente no meio de seu povo, em contraste com o tabernáculo portátil usado durante o tempo dos israelitas no deserto. O templo seria o centro da adoração e dos sacrifícios, e o lugar onde as festas e celebrações religiosas do povo de Israel aconteceriam. Além disso, o templo tinha um papel importante como símbolo da aliança entre Deus e Israel, lembrando que Deus habitava entre seu povo e que Israel era chamado a ser uma nação santa. A construção do templo. A construção do templo é descrita com detalhes em 1 Reis 6 e 2 Crônicas 2-7. Logo no início de seu reinado, Salomão começou os preparativos para a construção. Para isso, ele fez uma aliança com Irão, rei de Tiro, para conseguir materiais de construção, como cedro e cipreste do Líbano, além de artesãos qualificados para trabalhar na madeira e na pedra. O próprio Salomão organizou um grande esforço de construção, recrutando milhares de trabalhadores para cortar e transportar pedras e madeira, e para realizar a construção em si. A construção do templo durou 7 anos e foi um empreendimento monumental. A estrutura foi erguida no Monte Moriá, em Jerusalém, no local onde Abraão quase sacrificou seu filho Isaque. O templo foi construído com pedras talhadas e madeira preciosa, e o interior foi revestido com ouro puro. Além disso, o templo continha uma série de mobílias sagradas, incluindo o altar dos holocaustos, o altar de incenso, a mesa dos pães da proposição e o candelabro, menorá. O templo foi dividido em 3 áreas principais. O pátio exterior, onde o povo se reunia para adorar e onde os sacrifícios eram oferecidos. O lugar santo, onde os sacerdotes realizavam os rituais diários. Aqui estavam a mesa dos pães da proposição, o candelabro de ouro e o altar de incenso. O Santo dos Santos, a área mais sagrada do templo, onde ficava a Arca da Aliança. Somente o sumo sacerdote tinha permissão para entrar no Santo dos Santos, e apenas uma vez por ano, no dia da expiação, Yom Kippur, para oferecer sacrifícios em favor do povo. A dedicação do templo. Após a conclusão do templo, Salomão organizou uma grande cerimônia de dedicação, descrita em 1 Reis 8 e 2 Crônicas 5-7. O evento foi acompanhado por todo o povo de Israel, e a Arca da Aliança foi trazida para o Santo dos Santos. Salomão ofereceu uma longa oração de dedicação, na qual ele reconheceu que nenhum templo poderia conter o Deus infinito, mas pediu que aquele lugar fosse um local onde as orações do povo de Israel seriam ouvidas. Ele orou para que, sempre que o povo de Deus orasse em direção ao templo, especialmente em momentos de crise ou pecado, Deus ouvisse do céu e respondesse. Logo após a oração de Salomão, Deus demonstrou sua aprovação de maneira sobrenatural. Fogo desceu do céu e consumiu os sacrifícios no altar, e a glória do Senhor encheu o templo, de tal forma que os sacerdotes não podiam nem entrar no edifício. 2 Crônicas 7 1-3. Esse foi um sinal poderoso da presença e do favor de Deus sobre o templo e sobre o povo de Israel. O significado espiritual do templo. O Templo de Salomão era mais do que uma construção magnífica, era o centro espiritual da vida de Israel. Ali eram realizados os sacrifícios pelos pecados do povo, e ali se encontrava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. O templo servia como um ponto de convergência para a vida religiosa de Israel, e era o local onde as principais festas religiosas, como a Páscoa e o Dia da Expiação, eram observadas. No entanto, o templo também tinha um significado profético. Para os cristãos, ele era um tipo ou uma sombra do que estava por vir em Cristo. Jesus seria o verdadeiro templo de Deus, onde a presença divina habitava plenamente. João 2 e 19-21. Ele também seria o sacrifício perfeito, oferecendo a si mesmo em vez de animais, para expiação dos pecados de toda a humanidade.
Assim, o Templo de Salomão apontava para um cumprimento maior, que viria com o Messias. O fim do Templo de Salomão. Infelizmente, apesar de sua glória e importância, o Templo de Salomão foi destruído em 586 a.C. pelos babilônios, durante o reinado de Nabucodonosor, quando Jerusalém foi conquistada e o povo de Judá levado ao exílio. O templo foi saqueado, destruído, e a Arca da Aliança desapareceu. No entanto, a ideia do templo permaneceu central na vida e na esperança do povo judeu, e, após o exílio, um segundo templo foi construído, embora não com a mesma glória do primeiro. A construção do Templo de Salomão foi um marco na história de Israel e na relação entre Deus e seu povo. Ele representava a presença de Deus entre eles, sendo o centro da adoração e dos sacrifícios. Além disso, o templo tinha um profundo significado espiritual, apontando para a vinda de Jesus Cristo como o verdadeiro templo e o cumprimento da aliança entre Deus e a humanidade. A glória do templo, sua destruição e sua promessa de redenção são temas que ecoam através das Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Inscreva-se, ative o sininho e venha descobrir conosco as maravilhas do mundo espiritual.